Eu sou Verônica Violeta, faço parte da equipe de trabalhadores e trabalhadoras da nossa Quinta de Luz e estou aqui nessa missão, a convite, para fazer um vídeo que tem um tema que é uma pergunta. A pergunta é, preste atenção, como você alimenta o seu espírito? E aí eu quero fazer um convite a vocês, que vocês peguem lápis e papel e escrevam 5 formas que vocês alimentam constantemente o espírito de vocês. Vá com calma que eu espero um pouquinho. Então, pontuaram, escreveram ou conseguiram pensar a respeito dessas 5 formas que vêm logo na mente, assim, ao pensar nessa pergunta, nas respostas para essa pergunta, como você alimenta o seu espírito? Que bom! Então, eu quero dizer que esse vídeo foi feito 2 vezes, em 2 momentos diferentes. No primeiro momento, quando eu me deparei com essa pergunta, eu pensei nas respostas positivas, ou seja, como é que eu alimento positivamente o meu espírito. E aí eu pedi também para que mais outros 2 trabalhadores do Quinta de Luz, Tarcísio e Roberta Lúcia, também respondessem essa pergunta. E ambos responderam também nessa perspectiva do alimento nutritivo, do alimento de luz, que ilumina o espírito. E aí o vídeo vai ser colocado também nessa mesma ordem, na ordem que ele foi pensado. Primeiro, as respostas do positivo e depois a gente vai parar para olhar como também a gente alimenta o nosso espírito com negatividades. Eu posso apostar com vocês de que a resposta de vocês também foi nessa linha do positivo, como é que eu alimento positivamente o meu espírito. Porque é mais fácil, né, acessar a nossa luz do que acessar as nossas sombras. Mas a gente é feito de luz e de sombra. Então, antes de começar a falar da sombra, vamos ouvir o que nós 3, eu, Tarcísio e Robertinha, pensamos como é que a gente alimenta o nosso espírito. E depois eu volto com a segunda parte do vídeo. Relacionei 5 itens. 1. Rezar. É um hábito que eu adquiri desde a infância. Eu faço minhas preces rotineiramente. De manhã ao acordar e à noite antes de dormir. E oro também sempre que me vejo diante de algum desafio, seja lá qual for a sua natureza. 2. Ler. Obviamente, leituras edificantes. Também é um hábito que eu adquiri desde criança. Eu acho que esse eu devo a uma irmã minha que é bibliotecária e me levava à biblioteca onde ela trabalhava desde pequenininho e lá eu aprendi a gostar de ler e não parei mais. 3. Meditar. Há uns 8 anos que eu iniciei a prática da meditação, né, por conta de uma orientação, de uma sugestão de uma amiga espiritual. Apesar de pouco tempo da prática, eu percebo muito claramente que a meditação me fortalece e proporciona melhores condições de serenidade e equilíbrio para mim. 4. Evangelho no lar. Essa outra abençoada prática já faz mais um pouco de tempo que realizo semanalmente, religiosamente. Isso traz muita luz para mim e para meu lar. 5. Por fim, a frequência e o trabalho na Quinta de Luz. Para mim, o estudo e os trabalhos que realizamos nessa amada casa é de fundamental importância na minha nutrição espiritual. Principalmente 2 coisas alimentam o meu espírito: meditar e estar em contato com a natureza. Na verdade, como sou eu que alimento o meu espírito, tudo depende de como eu estou para receber esse alimento, do que eu quero entregar para o meu espírito.
o que eu quero que o meu espírito esteja e receba, como eu quero que ele fique. Então, se eu paro um pouco e se eu me abro para a conexão com o meu espírito, através de uma oração, através da contemplação de uma flor, de um passarinho comendo mamão na varanda, principalmente para mim, através da caminhada junto ao mar. Essa é a melhor parte para mim. É onde eu me encontro, é onde eu abro de fato o meu coração, e isso certamente alimenta o meu espírito da melhor forma possível. Como eu alimento meu espírito? Eu vou contar uma história real. Um dia eu fui pra praia, tava sozinha, caminhei, tomei banho de mar, agradeci a Deus, porque sempre quando eu tô na praia eu tenho me invade, sabe, uma gratidão, uma vontade de fazer orações, de me conectar com o divino. Fiz tudo isso e voltei para casa, acho que passei umas 2 horas, por aí assim. Mas quando eu tava no calçadão, isso foi boa viagem, quando eu tava no calçadão, eu percebi que tinha uma alegria tão intensa e diferenciada dentro de mim. E eu me perguntei, de onde é que vem essa alegria? E eu, imediatamente, a imagem que me veio foi que eu, nesse dia, eu me permiti tomar um raspa-raspa de morango. Tomar um raspa-raspa de morango significa para mim gosto de infância. Significa para mim, alimentar uma menina que existe dentro de mim. E essa alegria, ela foi tão genuína, foi tão de dentro, tão própria, que eu percebi o quanto o que eu faço, que alimenta a minha criança interna, é algo que me dá uma grande alegria, uma grande satisfação. E por que eu trouxe isso, assim, quando a pergunta é como é que eu alimento meu espírito? Porque para mim, alimentar o espírito tem a ver com a gente fazer o que a gente gosta, o que nos dá prazer, o que nos faz rir, o que nos faz acessar essa sensação de alegria que vem de dentro, sabe? Não é de uma alegria forçada, mas de uma alegria muito verdadeira, muito genuína. E isso para mim é alimentar o espírito. Assim como disse Robertinha, alimentar o espírito quando ela se conecta com a natureza, quando ela contempla uma flor, quando ela vai para a praia, quando ela entra em conexão com aquele mazão. Como disse Tarcísio, quando ele faz as orações, quando ele medita, quando ele faz o evangelho no lar. Acho que tudo são caminhos de alimentar o espírito. Então, muitas formas da gente alimentar o nosso espírito de forma positiva, né? Que nos mantenham erguidos diante da vida, que nos alimentem positivamente, que nos dê energia, que nos traga força, que nos traga coragem, né? Que nos traga inteireza para a gente viver a vida. Mas a gente também, inconscientemente, alimenta o nosso espírito com questões que são muito tóxicas para a gente. E aí eu escolhi, no Livro dos Espíritos, a pergunta 933, para falar um pouco sobre essa forma que a gente alimenta o nosso espírito com negatividades. A pergunta diz o seguinte: com frequência, o homem é o causador dos seus sofrimentos materiais. Será que ele é também o causador dos sofrimentos morais? A resposta. Às vezes, os sofrimentos materiais independem da vontade do homem, enquanto que os sofrimentos morais, como o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da mesquinhez, a inveja, o ciúme
E todas as demais paixões são as verdadeiras torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes são aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que sofre com a inveja e com o ciúme, não existe calma nem repouso possível. Os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão trégua e o perseguem até durante o sono. O invejoso e o ciumento vivem no estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável? Será que o homem não compreende que com as suas paixões ele cria para si mesmo os sofrimentos voluntários e que a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Aí, formas de a gente alimentar o nosso espírito no dia a dia e que a gente nem percebe que a gente está alimentando dessa forma. Não é verdade? E que o texto traz de uma forma muito clara de como esse alimento nos faz sofrer. Como esse alimento, como essas paixões criam para a gente mesmo sofrimentos voluntários e que tornam a nossa existência na Terra um verdadeiro inferno. Então é bom olhar para essa pergunta, sobre essa perspectiva também. Porque ao reconhecer as nossas sombras, ao reconhecer nossas atitudes, que a gente precisa mudar, a gente dá um passo à frente. A gente dá um passo nessa caminhada da evolução espiritual, que é o nosso objetivo ao encarnar, ao reencarnar na Terra. Quando a gente olha para a luz, a gente se alimenta, a gente se nutre, a gente se fortalece. Mas a gente também precisa olhar para a sombra. E essa pergunta, ela traz a oportunidade de a gente reconhecer as nossas sombras, reconhecer as formas e os pensamentos e os hábitos que fazem com que a gente alimente o nosso espírito de forma negativa e que promove o nosso sofrimento. E é preciso coragem para fazer esse olhar, para lançar esse olhar, para enxergar a sombra e sustentá-la. E é preciso também, uma vez eu li no livro de Joana de Ângeles, que a gente caminha, que cai, nessa caminhada espiritual, evolutiva, né? A gente vai caminhar e vai cair muitas vezes, mas a gente precisa aprender a se levantar, a se acolher, a reconhecer que caiu, a olhar para o motivo da nossa queda e firmar de novo o passo e seguir a caminhada. Então, acho que essa pergunta, que para mim ela foi se abrindo aos poucos, ela é incrível, porque ela nos favorece, ela possibilita a possibilidade da gente olhar para a nossa luz e olhar para a nossa sombra. E de nos acolher como seres que somos e que trazemos luz e sombra. É isso. Então, que essa pergunta continue gerando dentro de cada um reflexões para que a gente possa cada vez mais nos autoconhecer e seguir nessa caminhada evolutiva, reconhecendo as nossas sombras e investindo muita energia para transformá-las em luz. Que essa pergunta possa nos ajudar nesse intuito. Fiquem na paz, fiquem na luz. Um grande beijo e até o próximo vídeo.